Muy buenos días y buenas tardes para los que están presentes e para os que estão. Bom dia e boa tarde para os que estão aqui presentes e os que estão em outras nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês e também sobre mim. Nos use grandemente em sua obra neste tempo final. E que a obra de Deus correspondente a este tempo seja realizada e se torne uma realidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim é uma bênção e um grande privilégio estar aqui nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. Como embaixador mundial da Embaixada de Ativistas pela Paz, quero agradecer a todas as pessoas que trabalharam na organização do primeiro Fórum Judiciário Internacional, novas propostas para a prevenção e sanção do delito do genocídio, que foi realizado na Universidade Livre, em Bogotá, na Colômbia. O fórum todo foi um êxito. E todos vocês têm uma parte nesses trabalhos e, consequentemente, têm parte no êxito que se obteve. 14 especialistas, juristas de 7 países latino-americanos formaram o grupo de debatedores para proteger e defender a vida, a dignidade. E o mais importante é que neste encontro se consolidaram propostas para proteger e defender a vida, a dignidade e os direitos dos seres humanos, sem importar qual seja a sua cultura, religião, ideologia, nacionalidade ou etnia. Graças ao Conselho de Projetos, sob a coordenação do Dr. Camilo Montoya Reis, aos coordenadores de diferentes países que nos prestaram seu apoio, a equipe de imprensa, a equipe técnica, todos os ativistas que com sua presença também apoiaram esta iniciativa, bem como as demais iniciativas de projetos que estarei realizando em diferentes países. O segundo fórum será realizado na Argentina durante o mês de novembro, ou seja, o segundo Fórum Judiciário Internacional. Por outra parte, no mês de outubro, se iniciará a 4ª Maratona Internacional de Doação de Sangue. No sangue está a vida, doando a ceifa da vida. Quero tornar extensivo o convite a todos os ativistas para que se somem a esse trabalho e apoiem aos coordenadores dos diferentes países que estão à frente deste trabalho. A todos os coordenadores lhes desejo êxito. A nossa meta é duplicar as cifras obtidas na campanha anterior de doação de sangue.
Este é um trabalho muito importante, porque por meio da doação de sangue, nós podemos dar o maior presente que um ser humano pode dar a outro, a vida. Doar sangue é um ato de amor e de solidariedade para com o próximo. Na próxima terça-feira, onde estaremos? Na terça-feira, dia 1º de outubro, nós estaremos na aula magna da Universidade Central de Caracas, na Venezuela, a partir das 8 horas da manhã. Ali estará se realizando a Conferência Internacional Doando a Ceifa da Vida, onde estarei apresentando o programa educativo comunicacional para a formação de uma cultura de doação de sangue voluntária, habitual e segura. Ou seja, o programa educativo comunicacional para a formação de uma cultura voluntária e habitual e segura de doação de sangue. Temos muito trabalho. Esperamos contar com o apoio de todos os ativistas e o êxito é seguro, porque tudo que nós fazemos é com amor e com o objetivo de levar a paz integral à família humana. E está aí o segredo do êxito, trabalhando pela família humana. De modo que, na próxima terça-feira, estaremos em Caracas, na Venezuela, na aula magna da Universidade Central da Venezuela. Ali eu lhes verei. Para esta ocasião, e para esta ocasião, vamos ler na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 21 ao 25, onde o apóstolo Pedro, ungido pelo Espírito Santo, nos disse: porque para isso sois chamados, pois Cristo também padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem se achou engano na sua boca. Quem, quando lhe maldeciam, não respondia com maldição. Quando padecia, não ameaçava, senão... O qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quem levou ele mesmo nossos pecados em seu corpo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos curados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é o que está baseado na palavra do apóstolo Pedro, que disse: deixando-nos o exemplo para que sigais suas pisadas, seguindo as pisadas do Mestre. Queiram assentar-se, tenham a bondade.
seguindo as pisadas do Mestre. As marcas que estão gravadas na Escritura, na verdade histórica de Jesus e a sua vida nos anos em que esteve em carne humana aqui na Terra, na qual realizou o seu ministério messiânico de 3 anos e meio. É importante seguirmos as pisadas de Cristo, o Mestre dos mestres, o Mestre enviado por Deus, e que numa ocasião disse: vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Portanto, o Mestre nos ensina o caminho que nós devemos andar, seguindo as pisadas do Mestre, que também nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, temos de seguir as pisadas do Mestre para podermos chegar ao Pai Celestial e, consequentemente, ao reino de Deus. Ele é unicamente quem pode dar a vida eterna para o ser humano. Porque não há vida sem sangue. A vida física está no sangue. Por isso, Deus proibiu ao povo hebreu de comer o sangue, porque a vida está no sangue. E o sangue era utilizado nos sacrifícios que eram oferecidos a Deus, porque a vida está no sangue. Nós encontramos que a vida eterna está no sangue de Cristo, a qual Ele concede ao crente quando o aceita como seu único e suficiente Salvador, quando é batizado na água no seu nome. Cristo o batiza com Espírito Santo e fogo, e assim produz um novo nascimento nessa pessoa. Ela nasce para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Lembrando do que Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. E a pessoa nasce no reino de Cristo, que não é deste mundo, porque o nascimento no reino de Cristo, o novo nascimento, não é deste mundo. Assim como o nascimento físico que nós obtivemos e que é deste mundo, por meio da união de nossos pais terrenos. Porém, o novo nascimento do qual Cristo falou com Nicodemos, em São João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, é o nascimento da água, do Evangelho de Cristo, e o nascimento do Espírito Santo. E assim é como se nasce de novo, e se nasce no reino de Deus. Cristo disse que pessoa alguma pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E todo ser humano deseja entrar no reino de Deus para viver eternamente. Nós temos de entender que não há perdão e, consequentemente, não há remissão de pecados se não houver sangue. Por isso é que se realizavam sacrifícios de animais,
e se oferecia o sangue no programa de expiação. No dia 10 do 7º mês de cada ano, o sumo sacerdote levava o sangue até o lugar santíssimo e o espalhava sobre o propiciatório. O sangue do bode da expiação que era pelo Senhor. E o povo ficava reconciliado com Deus. As pessoas que haviam se arrependido dos seus pecados, que haviam se afligido em sua alma, arrependidas por terem pecado contra Deus. E também o outro bode, por emissário, era enviado para longe. Primeiramente, o sumo sacerdote, tendo confessado sobre ele os pecados do povo, porque o Messias, o Cristo, tomaria os nossos pecados e os levaria para longe. O que ele fez, quando morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e assim levou os nossos pecados ao originador do pecado, que é o diabo. E ele deixou os nossos pecados com o diabo lá no inferno. É importante entendermos estas coisas para sabermos o que é que nós temos de fazer para obtermos o que todo ser humano deseja: a vida eterna. O único que tem vida eterna para outorgá-la ao ser humano é Jesus Cristo. Não existe outra pessoa que possa outorgar a vida eterna para as pessoas. Há somente uma pessoa, e é Jesus Cristo, que foi representado no bode da expiação para o Senhor, no bode para o Senhor e também no bode por emissário. Os dois bodes representavam a Cristo. Cristo conhecia o programa de Deus para a redenção, embora seus discípulos não compreendiam. Eles não compreendiam que tudo o que estava representado nos sacrifícios de animais se cumpriria em Cristo morrendo na cruz do Calvário. Mas João o Batista, quando apresentou Cristo dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus, ele disse também: o qual tira o pecado do mundo. E para ele tirar o pecado do mundo, tinha que tomar os nossos pecados, tinha de se fazer mortal e de morrer pelos nossos pecados. Porque a morte que nós tínhamos de receber, Cristo a recebeu por todos os pecados da raça humana. E, sobretudo, pelos pecados dos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que são os primogênitos de Deus, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. E nós estamos aqui nesta terra para seguirmos as pisadas de Cristo. Sendo Cristo o Filho de Deus, e teve a sua trajetória, assim também os crentes em Cristo são filhos e filhas de Deus, cuja trajetória tem de ser seguindo as pisadas de Cristo. Pois esses são os que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como também
como corpo místico de crentes, segue as pisadas de Cristo de etapa em etapa, porque Cristo está no meio da sua igreja, em Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E também no capítulo 18 de São Mateus, versículo 20, ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí eu estarei. Portanto, Cristo não abandonou sua igreja. Cristo não abandonou os crentes nele. Ele está e sempre estará com a sua igreja. E desde o dia de Pentecostes, Cristo em Espírito Santo esteve no meio da sua igreja e esteve se manifestando através da sua igreja, manifestando as suas virtudes e seguindo os passos de Cristo, as virtudes que estão em Cristo e que foram vistas na sua vida terrena, também seriam vistas na vida de cada crente em Cristo e na vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes. Nós temos as diferentes virtudes mostradas na primeira carta de Pedro, também na segunda carta de Pedro. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 4 ao 11, ele nos disse: na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3 em diante, disse: como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos han sido dadas, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, por meio delas quais nos ha dado preciosas e grandíssimas, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, participantes, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Em cada pessoa vão sendo acrescentadas e manifestadas estas virtudes
como fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, paciência, piedade, amor fraternal e o amor. Isso deve estar manifestando-se. Isso deve estar se manifestando em cada crente em Cristo, para o qual se ouve a palavra do Senhor, e a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Por isso é tão importante que depois que a pessoa receba a Cristo, ao ouvir o Evangelho de Cristo, ela continue ouvindo o Evangelho, a palavra do Senhor, para que a sua fé continue crescendo e chegue ao topo. E a pessoa chegue a ter a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E chegue a ter essa fé igual a Jesus Cristo e também as demais virtudes. O topo, a pedra angular das virtudes é o amor. O amor nunca deixará de ser, porque Deus é amor. E Deus nunca deixará de ser. Por isso é que nós estamos vivos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas obtenha a vida eterna. Essa é a promessa para todos os crentes em Cristo. A vida eterna. Quando a pessoa chega ao topo, ao amor divino, ao amor ágape, ela tem a coroa das virtudes. Do mesmo modo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo vai passando por diferentes etapas, representadas nessas etapas pelas quais o ser humano passa para que obtenha a natureza divina. E para a Igreja do Senhor Jesus Cristo obter essa natureza divina de forma integral, ou seja, em alma, espírito e corpo glorificado, a Igreja será glorificada. E, consequentemente, cada crente em Cristo também será glorificado e chegará a ser a imagem e semelhança de Cristo. Primeiro se recebe a imagem, que é o corpo angelical. Cada crente em Cristo o recebe logo ao receber o Espírito de Cristo, e depois, no último dia, receberá o corpo físico glorificado na ressurreição. Se partiu desta terra e retornará com Cristo em sua segunda vinda, e será ressuscitado por Cristo num corpo eterno e imortal glorificado e jovem para toda a eternidade. E nós, os que vivermos, se permanecermos vivos até este momento, seremos transformados e então teremos a semelhança física de Deus, que é o corpo glorificado, igual ao corpo glorificado que Jesus Cristo tem. E a Igreja também será glorificada como corpo místico de crentes. Assim como Cristo foi glorificado, os crentes em Cristo também serão glorificados.
E a igreja do Senhor Jesus Cristo será glorificada. Por isso, através das diferentes etapas da igreja, estas virtudes foram manifestadas na igreja. No tempo de São Paulo, a virtude da fé em Cristo e em sua palavra. Depois, no tempo de Irineu, na segunda etapa, que foi representada na virtude, a terceira etapa da igreja, lá no tempo de Martim, foi representada no conhecimento. E se obteve conhecimento. Na quarta etapa da igreja, no tempo de Colombo, se teve o domínio próprio. E essa etapa foi representada com o domínio próprio, representada na igreja de Tiatira. Porque as 7 eras da igreja da Ásia Menor mencionadas no capítulo 1, versículo 10 ao 11 do Apocalipse, também representam as 7 etapas da igreja pelas quais ela passaria. Isso é no aspecto profético. Esse aspecto profético é muito importante, porque a igreja tinha de passar por essas etapas e terá de chegar depois dessas 7 etapas ou eras representadas nestas 7 igrejas da Ásia Menor. Depois, a igreja, do mesmo modo como veio subindo de etapa em etapa, o ser humano também, com essas virtudes, assim a igreja também, a igreja do Senhor Jesus Cristo, esteve subindo de etapa em etapa, porque a igreja é um templo espiritual, do mesmo modo como cada pessoa, cada indivíduo é um templo espiritual. E vai crescendo de etapa em etapa, como um templo de Deus, na medida em que se acrescenta essas virtudes na pessoa, na medida em que Cristo as opera através da pessoa, e na medida em que Cristo acrescenta mais uma era na sua igreja, mais uma etapa da igreja, que se realiza assim com as pessoas que são chamadas para essa etapa da igreja, a igreja cresce e vai crescendo de era em era, até que se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo com o último grupo de escolhidos de Deus, que estarão mais acima da 7ª era, que estava representada em Laodiceia, ou seja, na 7ª era da igreja, a era pentecostal. Era ou etapa pentecostal, assim como houve uma etapa lá no tempo de São Paulo, outra no tempo de Irineu, outra no tempo de Martim, outra no tempo de Colombo, outra no tempo de Wesley e outra no tempo do reverendo William Branham, que foi o mensageiro para a era ou etapa pentecostal. E depois, a igreja seguiu subindo para mais acima, para a era da pedra angular. Essa era do amor divino, essa etapa do amor divino. E assim como houve uma etapa, através da história da igreja, onde foram recorridas 7 etapas, e houve uma vitória
em cada etapa, e foi a vitória de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. E, consequentemente, isso foi uma vitória para a igreja estar e passar cada uma dessas etapas. Porém, para o nosso tempo, que é a era do amor divino, a vitória será a vitória do amor divino, que está prometida, que será obtida pela igreja do Senhor Jesus Cristo, que será coroada com a transformação dos vivos, com a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja por Cristo na sua vinda. Na sua vinda, a sua igreja, que é a vinda de Cristo, que a igreja está esperando para a sua transformação. Isso é o que nos diz Filipenses, capítulo 3, verso 20 a 21. Isso é o que nos disse na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21, onde nos disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E para o que estamos esperando? Que nos siga dizendo o apóstolo Paulo, que transformará o corpo da nossa humilhação. Então, para que ele virá? Para que nós estamos esperando por ele? Para a transformação dos nossos corpos. Que transformará o corpo da nossa humilhação, para que seja semelhante a seu corpo glorioso, corpo glorificado, jovem, imortal, eterno e glorificado. E com que poder ele fará isso? Cristo disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. São Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Pelo seu eficaz poder, com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ele tem o poder para transformar os nossos corpos, se nós permanecermos vivos até a sua vinda. E a ressurreição dos mortos em Cristo. Ele tem o poder para ressuscitar os mortos em Cristo. Ele já mostrou isso ressuscitando Lázaro, e que já estava morto há 4 dias. E nós agora estamos na 4ª etapa. A primeira etapa foi a etapa luterana. A segunda etapa foi a etapa wesleyana. A terceira etapa, a etapa pentecostal, onde o reverendo Lembrano foi o seu mensageiro. E agora nós estamos aqui na 4ª etapa, na etapa da palavra, na era do amor divino. Assim como a primeira vinda de Cristo foi a manifestação do amor de Deus para conosco, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi uma manifestação do amor divino para nos dar a vida eterna. E a segunda vinda de Cristo será uma manifestação do amor divino também, para nos dar a transformação dos nossos corpos, se nós permanecermos vivos, e para dar a ressurreição em corpos eternos, em corpos glorificados e jovens, aos que morreram em Cristo, para que vivam com Cristo por toda a eternidade. É importante seguirmos os passos de Cristo, as pisadas de Cristo, como corpo místico de crentes, para sabermos onde ele se encontraria neste tempo final. Porque ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. No capítulo 24 de São Mateus,
no versículo 27, bem como em São Lucas, ele nos falou de algo muito importante que não podemos ignorar. São Mateus capítulo 24, versículo 27, ele disse: em São Mateus, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. E o Oriente é o Oriente Médio, lá na terra de Israel. E lá foi a primeira vinda do Filho do Homem, na manifestação do Filho do Homem, Jesus Cristo. E como relâmpago que sai do Oriente, Cristo em Espírito Santo, se movendo desde a terra de Israel, movendo-se aos gentios na Ásia Menor, por meio de São Paulo, ali manifestado e falando ao povo gentio, chamando um povo para o seu nome dentre os gentios. Em seguida, passou à Europa, onde houve 5 etapas ou 5 eras, em que esteve falando com os europeus, através dos diferentes mensageiros que ele enviou à sua igreja, tais como Irineu, Martim, Colombo, Lutero e Wesley. E nós podemos ver as pisadas de Cristo em Espírito Santo, passando desde a terra de Israel, a Ásia Menor, entre os gentios, e depois passando dentre os asiáticos, passando da Ásia Menor para os europeus, passando a Europa. E foi Cristo caminhando no meio da sua igreja, através de cada mensageiro, em Espírito Santo em cada mensageiro, falando a seu povo, chamando e ajuntando os seus escolhidos de etapa em etapa. E lá da Europa, passou a América do Norte em Espírito Santo e manifestou-se através do reverendo William Branham, chamando e juntando seus escolhidos da 7ª etapa da igreja e da América do Norte. A mensagem se estendeu a outras nações, assim como também sucedeu de etapa em etapa de era em era. E até aí nós vimos e reconhecemos os passos do Mestre, os passos de Cristo, os quais foram seguidos pelos crentes em Cristo, correspondentes a cada etapa da igreja. E agora, para o tempo final, Cristo em Espírito Santo estará na etapa de ouro da sua igreja, na era da pedra angular, que é a etapa de ouro, porque é a etapa do amor divino, e Deus é amor. O ouro representa a divindade. E é a etapa do lugar santíssimo do seu templo espiritual, da sua igreja, do mesmo modo como a alma de cada pessoa é o lugar santíssimo da pessoa, como templo espiritual. Por isso é que se diz para as pessoas: dê a tua alma para Cristo, dê-lhe o seu coração. Cristo disse: de que vale o homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que recompensa o homem dará pela sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então pagará cada um conforme as suas obras.
São Mateus capítulo 16, versículos 26 ao 28. Assim, a alma, sendo o lugar santíssimo do ser humano, como templo humano de Deus, do mesmo modo como Cristo, falando do seu corpo, ele disse: destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. As pessoas pensaram que estivesse falando do templo literal, que havia sido construído em 46 anos. E lhe disseram: este templo foi construído em 46 anos. E tu dizes que em 3 dias o levantarás? Porém, ele estava falando do seu corpo físico, que seria destruído, seria morto. O matariam. Porém, depois, no 3º dia, ele o ressuscitaria e o levantaria glorificado. Assim também é a promessa para os crentes em Cristo. Mesmo que o nosso corpo físico morra, o qual é um templo espiritual para a morada de Deus em espírito, em nossa alma, Cristo levantará, o ressuscitará no último dia, no 3º dia milenar, que é o 3º milênio. Porque Cristo disse: eu o ressuscitarei no último dia. O último dia diante de Deus é o 3º milênio, desde Cristo até aqui, para os seres humanos. Ou é o 7º milênio, contando desde Adão até o nosso tempo. E para este tempo final, onde nós já temos entrado no último dia, que se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo em algum momento, nessa etapa do amor divino, na era ou etapa de ouro da igreja, na era do lugar santíssimo do seu templo espiritual de crentes em Cristo. E assim, Cristo, então, terá completado a sua obra de intercessão no céu. Sairá do trono de intercessão, se converterá no leão da tribo de Judá, no rei dos reis e senhor dos senhores na sua obra de reclamação e juiz de toda a terra. Ele tomará o título de propriedade, que é o livro selado com 7 selos, do capítulo 5 do Apocalipse, o abrirá no céu, e então reclamará tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. Aos mortos crentes nele, os ressuscitará em corpos eternos e glorificados. E aos crentes vivos, ele os transformará. Então todos nós teremos a vida eterna física em um corpo novo, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado de Jesus Cristo. E isso é pelo qual a nossa alma clama, pela redenção do nosso corpo, da qual São Paulo nos fala no capítulo 8 da Carta aos Romanos, do versículo 18 ao 39. A adoção, a redenção do corpo, que está prometida em diferentes lugares da Bíblia, como na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 18, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 49 ao 58, onde ele nos disse que ante a trombeta final, porque se tocará a trombeta final, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivermos, seremos transformados. Esta é uma promessa divina para todos os crentes em Cristo que entrarão fisicamente na eternidade, na vida eterna física,
para nunca mais serem mortais e serão pessoas eternas com Cristo no seu reino. Nós já obtivemos a vida eterna em nossa alma. Já temos vida eterna no Espírito que nos deu, no corpo angelical teofânico. E falta-nos a redenção do corpo, que será a nossa transformação, a nossa adoção, para todos nós estarmos como Jesus Cristo, Filho de Deus. Estarmos com corpos imortais, glorificados, jovens, para toda a eternidade. É isso que os crentes em Cristo, no último dia, na etapa da era da pedra angular, na etapa do amor divino, na era de ouro, na era do lugar santíssimo do templo espiritual, e que também a igreja estará esperando. Assim como o lugar santíssimo é ouro, era madeira recoberta com ouro no lugar santíssimo, e tudo por dentro, toda a parede e todo o piso, tudo era ouro. E também por fora era ouro. Assim também a era de ouro, a era da pedra angular, porque a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. E o coração, a alma da pessoa é ouro. Porque é o lugar para a morada de Deus em Espírito Santo. Não quero dizer ouro literal, ouro em forma simbólica. É o mais importante que você tem, a sua alma, porque é o lugar para a morada de Deus em Espírito Santo. Por isso o coração é sinônimo de alma. Por isso o coração é sinônimo da alma. E agora podemos ver que nossa alma e podemos ver que a nossa alma é parte de Deus. É parte da divindade. É parte da divindade. A divindade está representada em ouro e por isso nossa alma também está representada em ouro. E a divindade está representada no ouro, e por isso a nossa alma também está representada no ouro. E, consequentemente, é o lugar para a morada de Deus aqui na nossa alma. Nós vimos a trajetória de Cristo, do Mestre, na pessoa, no indivíduo, viajando aqui dentro da pessoa, para dentro da pessoa. Primeiro se escuta, ou seja, se viaja de fora para dentro, para se colocar no lugar santíssimo, e de dentro para fora começa a se manifestar nas e com essas virtudes no indivíduo e através do indivíduo, do crente em Cristo. Assim também na igreja do Senhor Jesus Cristo. Veio da terra de Israel, entrando pelo átrio, depois no lugar santo, durante as 7 etapas da igreja, que corresponderam ao lugar santo desse templo espiritual, e passou ao lugar santíssimo, na era da pedra angular, na era do amor divino, que é o lugar de morada do Senhor para o último dia. E daí se manifestará, nos falará e fará a obra que corresponde para este tempo final. Temos seguido os passos de Cristo
neste exame bíblico, nos passos de Cristo do leste para o oeste. Os passos de Cristo na sua igreja até chegar ao nosso tempo, a etapa da pedra angular, e vimos os territórios que Cristo em Espírito Santo recorreu no meio da sua igreja. As pessoas que em cada etapa da igreja reconheceram Cristo no meio deles, receberam as bênçãos de Cristo. Os que no último dia reconhecerão a presença de Cristo em sua igreja, na etapa que corresponda ao nosso tempo, que é a etapa de era de pedra angular, a era do amor divino, a era de ouro da igreja, onde Cristo estará realizando a obra do amor divino, receberão as bênçãos de Cristo. Estarão ouvindo a voz de Cristo clamando como um leão quando ruge. E estarão ouvindo a voz de Cristo, como a ouviram em cada etapa da igreja por meio do mensageiro de cada era, e a estariam ouvindo neste tempo final, falando consecutivamente. Serão 7 trovões, a voz de Cristo como leão, falando à sua igreja, e lhe revelando o mistério do 7º selo no último dia. Assim como esteve falando à sua igreja de era em era, em Espírito Santo, através do mensageiro de cada era. Para o último dia, ele terá um instrumento através do qual estará falando, ao qual falará, porá em sua boca e em seu coração e em sua alma, e lhe dirá o que ele deve falar à igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Estará falando à sua igreja na etapa correspondente a esse tempo, que é a era da pedra angular, onde a voz de Cristo estará e o anjo forte estará descendo do céu, clamando como um leão quando ruge, 7 trovões emitindo suas vozes. Será onde os 7 trovões estarão emitindo suas vozes, onde os 7 trovões estará revelando o mistério do 7º selo, onde Cristo em Espírito Santo estará falando à sua igreja, lhe dando a fé para ser transformada, raptada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim. Mais simples não pode ser. Tão simples como isso. Nós estamos no tempo correto para estarmos esperando a voz de Cristo como leão, clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Cristo esteve falando por meio de cada mensageiro em cada era, de forma pausada. Ele falou por intermédio de São Paulo. Logo transcorreu um tempo. Depois falou por meio de outro mensageiro, por meio de Irineu. Houve uma pausa. Depois falou por meio de Martim na Europa. Depois houve mais uma pausa, com um lapso de tempo. Então falou por meio de Colombo. Houve outra pausa. Depois falou por intermédio de Lutero. Logo houve outra pausa, logo falou por meio de Wesley, depois houve outra pausa, depois falou por meio do reverendo William Branham, e houve mais uma pausa. Logo falará na era da pedra angular, Cristo em Espírito Santo, através do instrumento que ele tenha para esse tempo, e ele falará consecutivamente, 7 trovões emitindo as suas vozes. A mensagem do último dia será uma mensagem sétupla, que revelará à igreja do Senhor Jesus Cristo o que ela necessitará para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. São os 7 trovões do Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo e que nos dará fé para sermos transformados, raptados com Cristo, para irmos à ceia das bodas do Cordeiro e desfrutarmos por 3 anos e meio desta festa no céu, enquanto a humanidade estará passando
por 3 anos e meio de grande tribulação, que será a segunda parte da semana de número 70 da profecia de Daniel, no capítulo 9. Portanto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem grandes promessas de grandes bênçãos da parte de Deus para serem cumpridas neste tempo final. Nós não estaremos esperando outra coisa que não seja o que Ele prometeu para nós, para este tempo final. É isso o que nós estaremos vendo na palavra do Senhor. E é o que nós estaremos crendo. É o que estaremos esperando que Deus o torne uma realidade. Também está a promessa da grande tenda catedral. Isso é parte das promessas de Deus para este tempo final, onde a terceira etapa se cumprirá, onde haverá grandes bênçãos para os crentes em Cristo. E aí, Deus estará falando, Cristo estará falando. Foi visto ali a coluna de fogo. O reverendo William Branham a viu. Foi-lhe dito: disto não digas nada, do que lhe foi mostrado, do que ele viu nesse quartinho pequeno. Todas essas coisas são para a Igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia, da era da pedra angular, a era de ouro da Igreja do Senhor. Porque não se cumpriram no tempo do reverendo William Branham, porque são para a era da pedra angular, para o último dia, para escutarmos a voz de Cristo e recebermos as bênçãos de Cristo, recebermos esta manifestação poderosa de Cristo em toda a sua plenitude, escutarmos a sua voz, recebermos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Não importa onde os escolhidos se encontrem, há satélites, há internet, há telões de televisão, e não importa onde se encontrem, através das transmissões pelo satélite, pela internet e em todas as formas possíveis, lhes chegará até onde se encontrem. Portanto, os crentes em Cristo no último dia estarão seguros, porque estarão ouvindo a voz de Cristo neste tempo final, nos falando com essa voz de trombeta, com essa voz dos 7 trovões, clamando como um leão quando ruge, porque ele mudará de cordeiro a leão. E quando nos fale como leão, estará nos falando, nos revelando o mistério do 7º selo e também estará nos falando a respeito das trombetas, das pragas e de todas essas coisas. E isso nós vamos deixar quietinho até esse tempo, de modo que nós já sabemos das coisas que Ele nos falará na terceira etapa, no cumprimento da visão da tenda, na qual todos os escolhidos estarão trabalhando para que essa visão da tenda se torne uma realidade. E estarão contribuindo. Os crentes em Cristo do último dia estarão contribuindo em todas as formas, os quais terão subido a era da pedra angular, a era de ouro da Igreja.
É por meio da sua igreja que Cristo atua desde o dia de Pentecostes até hoje. Porque estas são as suas mãos para trabalhar no programa divino, para Cristo atuar por intermédio de cada crente nele, de cada membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, isso será a igreja do Senhor ativa e trabalhando na obra do Senhor no último dia, assim como trabalhou de era em era, junto ao mensageiro de cada era. É importante continuarmos pregando o Evangelho de Cristo e dando a oportunidade para as pessoas receberem Cristo como seu Salvador. Logo ao escutarem o Evangelho de Cristo sendo pregado, a fé de Cristo nascer em suas almas, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, o Evangelho de Cristo. E com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Portanto, a pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, cuja fé de Cristo tenha nascido em seu coração, enquanto escutava a pregação do Evangelho de Cristo, agora já tem essa oportunidade de dar testemunho público da sua fé em Cristo, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador. Agora tem a oportunidade de confessar Cristo como seu Salvador com a sua boca. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E para isso já podem passar até aqui na frente. Estaremos orando por você. Nos demais países também, as pessoas podem chegar até aí na frente para que fiquem incluídas na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estarão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. E as crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem chegar aos pés de Cristo para que Cristo as receba no seu reino, lhes perdoe. Ele as limpe de todo pecado com seu sangue, sejam batizadas na água no seu nome. Cristo as batize com Espírito Santo e fogo e produza nelas o novo nascimento. O ser humano faz muitas decisões durante a sua vida, mas a decisão mais importante é uma. Só uma decisão é importante na sua vida para te colocar na vida eterna. As demais decisões comuns que as pessoas, que os seres humanos fazem na Terra, não lhes colocam na vida eterna. Há somente uma decisão, e é receber Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é a única decisão que coloca o ser humano na vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará na condenação, mas passou de morte à vida. E todos nós queremos viver eternamente. E todos nós temos a mesma oportunidade de obtermos a vida eterna por intermédio de Cristo nosso Salvador. O mesmo que disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Disse também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Quem é que dá a vida eterna para o ser humano? O Senhor Jesus Cristo. Jamais perecerão, ou seja, jamais deixarão de existir.
viverão eternamente no reino de Cristo, com corpos eternos. O meu Pai que me as deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, do versículo 27 ao 30. Nós sabemos que há somente uma maneira de recebermos a vida eterna e, consequentemente, para chegarmos a Deus, de nos encontrarmos com Deus. E sem o sangue, não há forma de nos encontrarmos com Deus. Temos a necessidade do sangue de Cristo, que nos limpa de todo pecado. Temos a necessidade da vida do sangue, que é o Espírito Santo, para que Ele nos conceda a vida eterna. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. São João, capítulo 14, e versículo 6. Você nunca pense como algumas pessoas pensam e dizem que todos os caminhos levam a Deus. Porém, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não é por intermédio de Cristo, pessoa alguma pode chegar a Deus. Por isso ele disse que tudo que peçamos ao Pai, orando em seu nome, nos será concedido. Para nos achegarmos a Deus, nas nossas orações, temos que fazê-las no nome do Senhor Jesus Cristo. São Paulo dizia: tudo que fizerdes, quer seja por atos ou por palavras, fazei tudo no nome de Jesus Cristo. Porque Cristo é o nosso intercessor, que foi colocado por Deus para que interceda por nós diante do Pai. Deus tem muitas pessoas aqui nesta cidade de Valência, em todas as cidades e em todos os povos da Venezuela, e está chamando-as neste tempo final. Em todos os países da América Latina, do Caribe, Ele tem muita gente e está chamando-as neste tempo final. E em todas as nações, Deus tem muitas pessoas e está chamando-as neste tempo final. Se você hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Ele está te chamando para te dar a vida eterna. Ainda continuam vindo mais pessoas aos pés de Cristo. E por isso nós estamos aguardando mais alguns minutos até que cheguem estas pessoas que faltem para receberem Cristo como Salvador, tanto aqui presentes, como em outros países, em outras nações, em outras cidades, em outros lugares da Venezuela e de outros países. O mais importante para o ser humano é a vida. Sem a vida, a profissão não vale, as riquezas não valem, os estudos não valem, carro novo não vale, casa nova não vale, nada vale.
porque não se pode desfrutar. Para se desfrutar de uma profissão, se requer ter vida. E para se viver nesta terra, se requer ter a vida. Sem a vida, nada existe. Não há existência para o ser humano. Por isso é que a vida é o bem mais apreciado que Deus nos deu. E se esta vida é tão importante e nós a amamos tanto, muito mais a vida eterna. A vida eterna é o maior que Ele nos dá. E Ele o faz por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. Por isso, Ele nos comparou com ovelhas, que ouvimos a sua voz. Vamos a Ele, o seguimos, e Ele nos dá a vida eterna. Receber Cristo como nosso Salvador é uma questão de vida eterna. E assim seguirmos os seus passos, seguirmos suas pisadas, seguirmos Cristo todos os dias da nossa vida. Porque aquele que põe a sua mão no arado e olha para trás, não está apto, não é digno para o reino de Cristo. Mais pessoas continuam vindo, as quais, como vocês escutaram o Evangelho de Cristo, a voz de Cristo, em seus corações, em suas almas, e Cristo as despertou na fé. A fé de Cristo nasceu em seus corações. Portanto, tem a oportunidade e o direito de darem testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Assim, receberem a salvação e a vida eterna por parte de Cristo, o nosso Salvador. Mais pessoas continuam vindo, assim como vocês. Elas ouviram a voz de Cristo chamando-as em suas almas para colocá-las no seu aprisco. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Com os nossos rostos inclinados, com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que escutaram a pregação do Teu Evangelho e a fé de Cristo nasceu em sua alma e estão dando testemunho público da sua fé em Cristo, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração, todos os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda, creio na tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio no teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Dou testemunho público da minha fé em ti, e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados
que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino. Eu quero viver eternamente. Senhor, faça da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade na minha vida. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dissemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Cristo lhes recebeu no seu reino, tem perdoado os seus pecados. E com seu sangue limpou-lhes de todo pecado, porque vocês o receberam como seu único e suficiente Salvador. Você me dirá: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 16. E a pergunta de todos vocês é: quando podem me batizar? E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. El bautismo en agua no quita los pecados. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento de Cristo que disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O próprio Jesus Cristo foi batizado por João Batista, o qual não queria batizá-lo lá no Jordão. Mas Cristo lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça, e então o batizou. Portanto, sendo o batismo na água um mandamento de Cristo, todos os que escutam o Evangelho têm a oportunidade de serem batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza nessas pessoas um novo nascimento. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. E depois, quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Tão simples assim é o simbolismo do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa é batizada na água no nome do Senhor, ela está se identificando com Cristo. Na morte de Cristo, no sepultamento de Cristo e na ressurreição de Cristo. Nós estávamos com Ele e nele desde antes da fundação do mundo. E agora nos identificamos com Ele no batismo na água no seu nome. Portanto, entendendo o simbolismo do batismo na água, todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos os que estão aqui presentes
os que estão em Porto Rico e os que estão em outros países, em outras cidades. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E deixarei com vocês aqui o missionário Miguel Bermudes Marim, para que eles mostrem como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E deixarei em cada país o ministro correspondente, para que faça da mesma forma, indicando às pessoas como elas devem fazer para serem batizadas na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Com vocês aqui, o reverendo Miguel Bermudes Marim, em Valência, na Venezuela, e em cada lugar, em cada país, o ministro correspondente. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E continuem seguindo as pisadas de Cristo. Nunca percam essas pisadas. Deus lhes abençoe e guarde a todos.